Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo, eu sou gerente regional da Verdigaia aqui em São Paulo e como toda quarta-feira, né, a gente está ao vivo aqui no Instagram para discutir mais um tema com vocês, mais uma das nossas lives, né? A Verdigaia já está aí com essa tradição de realização das lives nesse período de distanciamento social. Então hoje a gente vai tratar aqui da gestão de riscos pós-pandemia, tá? Então, vamos aguardar mais uns minutinhos aí para todo o nosso público chegar. Daqui a pouco eu vou chamar aqui a Roberta Volpato, que vai dirigir essa live hoje aqui junto comigo. É uma consultora na área também de gestão de risco, compliance, e a gente vai dividir aqui esse cenário para tratar com vocês e trazer bastante informação e conhecimento a respeito desse assunto. Deixa eu ver aqui se ela está já disponível. Só um momento aqui que eu já chamo a Roberta. A gente já tem 11 pessoas online, daqui a pouco entra mais gente, às 16 horas é o nosso combinado. Esperar mais uns minutinhos para chegar mais gente, daqui a pouco a gente já inicia. A Roberta está aqui, ó. Já vou chamar a Roberta então, que a gente já começa a fazer a introdução aqui. Só um minutinho que ela já entra. Olá! Boa tarde, tudo bem? Tudo. Gente, agora é a emoção de meu celular não tocar, né? Pois é, né? Véspera de feriado, meu Deus. Eu também coloquei os meus todos no silencioso aqui. Eu uso esse celular aqui, é o celular corporativo. Eu também espero que ele não toque agora, mas vamos lá. Como é que você tá, Roberta? Tudo bem? Bem, muito bem. Queria dizer que, nossa, eu estava muito animada. É a segunda live hoje, tô fogueteando hoje. Entre uma auditoria e outra, a gente faz uma live, mas eu queria dizer que essa live ela tem um valor muito grande para mim, porque faz muito tempo que eu não vou a Belo Horizonte. Eu tenho um apreço gigante pelo pessoal da Verdigaia, então eu quero aproveitar essa live e dizer que, embora eu esteja de kimono hoje, meio coronástica, assim, em homenagem ao Covid, eu estou com a minha xicrinha também, tomando um cafezinho. Essa xicrinha tem toda a cara de Minas Gerais. Eu quero essa xicrinha dizer... da roça. Isso, que tem festa junina, que esse ano eu não vou, e dizer que eu sinto muita falta e que logo menos eu espero que a gente troque esse Instagram por uma live ao vivo, um streaming feito lá do estúdio do EAD Verdigaia, com o meu diretor preferido, Rendel, com a Didi, com a Mônica, com o Michel. Beijo grande para todo mundo. Vamos quebrar tudo hoje à tarde. Com certeza, o pessoal deve estar todo ligadinho aí, daqui a pouco vão começar a chegar os comentários aqui e os elogios a você também, que todo mundo te adora lá na Verdigaia também. Idem, pessoal, vamos quebrar tudo hoje à tarde. Sucesso. Então, Roberta, eu estava introduzindo o assunto aqui, estava me apresentando, né? Falei um pouquinho com o pessoal, a gente já tem algumas pessoas se conectando aí. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho do tema da nossa live de hoje, né? Gestão de riscos pós-pandemia, tá? Então, eu estava explicando para o pessoal, você estava falando de Belo Horizonte aí, eu fico na Verdigaia em São Paulo, né? Eu sou o gerente regional da Verdigaia aqui em São Paulo, eu trabalho na Verdigaia já tem bastante tempo, eu trabalho na Verdigaia já há mais de 12 anos e trabalho com essa área de consultoria e sistemas de gestão, que é uma das temáticas que a gente vai abordar aqui, né, nessa nossa live. Então, sou engenheiro de meio ambiente, de segurança do trabalho, e acho que isso tem tudo a ver agora, nesse momento, falar sobre a gestão de riscos, né? Então, queria também passar a palavra para você contar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo sobre a Roberta, os trabalhos que você vem realizando, para a gente já ir começando a falar sobre o tema da nossa live, já começar a entrar na nossa temática. Joia! Então, para quem não me conhece, meu nome é Roberta Volpato, eu sou consultora para as normas e auditora líder para as normas ISO 19600 e ISO 37001, sistemas de gestão de compliance e prevenção a suborno. O pessoal da Verdigaia, quem já segue o EAD Verdigaia,
participou, teve a oportunidade de matricular no curso. Ano passado nós fizemos o lançamento do curso de Compliance, 19.600. Esse curso ele continua, inclusive, na plataforma do EAD Verdigaia como uma versão short, que é a versão de interpretação da norma. E, casualmente, a gente falando aqui agora, ontem ou hoje, foi lançado na plataforma de EAD da Verdigaia o curso da norma ISO anti-suborno, a ISO 37001. 37001. Então, se você me vê lá, é a mesma pessoa. Estamos aqui. Eu existo, está aqui a evidência materializada na frente já cria de uma vocês. Identidade. E muito essa bom. vivência E aí também especialista em controles internos, gestão de risco, né? E essa vivência com as normas de sistema de gestão é que traz essa live, traz a nossa convergência, né Marcelo? Tratar a gestão de riscos de uma forma ampla, visando abarcar todos os vieses possíveis aí, né? Todos os ciclos de negócio, todos os nichos de mercado. Espero contribuir da melhor forma. Com certeza irá, e assim, o que eu puder também contribuir aqui para dar uns ganchos para a gente fazer uns insights bem interessantes para que todo o pessoal que está nos acompanhando possa aproveitar ao máximo todas as informações e também contribuir. Depois a gente alinha também para responder algumas das perguntas. Então, o pessoal que quiser mandar pergunta daqui a pouco aí também pode mandar nos comentários e a gente vai, na medida do possível, respondendo e direcionando a nossa live. Tá? Eu acho assim, o tema é perfeito nesse momento, né, Roberta? Falar de gestão de riscos agora, eu acho que é muito pertinente. Muitas empresas já estão, nesse momento, avaliando esse contexto todo que a gente está vivendo. E falar que uma empresa que não se preocupa, falar em empresas que não se preocupam em fazer a adequada gestão dos seus riscos, é quase como navegar num mar sem bússola ou sem um direcionamento, né? Sem ter um farol direcionador, né? Eu acho que eu gosto de fazer essa associação porque se lançar ao mar, né, sem ferramentas adequadas para que você possa navegar, é algo extremamente perigoso, né? Então, uma organização que não sabe os riscos aos quais ela está exposta, que não mensura esses riscos e se lança de forma aventureira ao mercado, é uma decisão extremamente perigosa, né? E a gente, enquanto gestor, precisa estar muito ligado, muito antenado nessas questões para que a gente possa dar esse direcionamento, né? E direcionar a organização para um caminho saudável, como você mencionou, né? Para que ela possa obter os seus resultados, né? Então, acho que essa questão, essa contextualização da importância dos riscos, acho que você concorda comigo que é algo primordial para qualquer organização nos dias de hoje, né? Eu vou citar uma fala ouvida, vou respeitar os créditos da fala de um professor muito querido, o professor Eduardo Pardini, que não sei se está assistindo, se estiver, fica aí o meu abraço, o meu reconhecimento. Ele fala, né, a gestão de riscos, ela deixou de ser algo que o gestor faz, uma das funções, das várias que o gestor faz, para ganhar o peso e trazer para a alta administração a consciência de que é parte da estratégia do negócio, né? Fato é o seguinte, a gente precisa lembrar que o papel da organização é gerar valor para as partes interessadas. Para você gerar valor, o valor que você vai entregar, ele é a tua missão organizacional, né? Então, dentro da tua missão organizacional, você vai desenhar os objetivos. Os teus objetivos, eles vão ser atingidos mediante processos. Se eu pensar sobre essa ótica, me parece bastante razoável que o risco é tudo aquilo que quebra o meu processo. Consequentemente, risco é tudo aquilo que me atrasa ou me impede de atingir o objetivo e acaba, consequentemente, prejudicando, afetando as minhas entregas para as partes interessadas. Então, nesse sentido, gerir riscos é absolutamente estratégico. Se eu não gerenciar riscos, há uma grande probabilidade de, comprometendo a minha boa governança, eu não fazer as entregas, não atender às expectativas das partes interessadas. E aí, essa fala, ela ganha uma importância ainda maior
quando a gente pensa em tudo que vem se construindo em termos de paradigmas de gestão de risco e conteúdo, né? No Brasil, a gente tem muitos institutos se debruçando sobre o estudo do tema. Agora, mais do que nunca, muita gente falando sobre isso. E aí a gente se remete às normas de sistema de gestão, né? Muito familiares a quem já é cliente da Verdigaia ou a quem trabalha com gestão de riscos há tempo, seja aí 31.000, 14.000, a 9.001 também na sua versão 2015, e os outros paradigmas já internacionalmente aceitos e celebrados, o COSO RM e o COSO ICF, que é o COSO específico de controle interno. Né? Só para complementar o que você está dizendo, como você mencionou, nesse momento, mais do que nunca, a gestão de riscos está sendo colocada à prova, né? Porque a gente está falando de um momento de pandemia, né? E que todo mundo está precisando exercitar essas ações necessárias para prevenir aí as consequências advindas dessa pandemia, né? Que todo mundo já está vivendo, né? Eu acho que o maior aprendizado é que, na verdade, quem está falando em crise é porque entendeu a importância de gerenciar risco. Na verdade, quem está gerenciando crise hoje está gerenciando crise profundamente arrependido de não ter gerenciado riscos, porque a gente sabe que plano de contingência e plano de retomada são as suturas, os curativos, depois que você já se machucou. Exato, né? Exato. Então, assim, o que a gente percebe agora é que algumas organizações estão entendendo a diferença entre fazer gestão de riscos para o auditor ver, inventariar riscos em matriz para auditor ver e fazer gerenciamento efetivo de riscos. Para os alunos, inclusive, do EAD Verdigaia, eu falo nos cursos, a gestão de riscos é o coração do sistema de gestão. A gestão de riscos, ela vai dar o norte de todo o teu planejamento, da definição do escopo do teu sistema de gestão, vai dar o norte dos teus planos de ação e, evidentemente, alinhado com os outros paradigmas de gestão de risco e controle interno que eu pude mencionar anteriormente, vai dizer os melhores controles internos para que eu tenha, então, eficiência, eficácia e economicidade na minha gestão. E conformidade, né? Compliance. Exato. Esses fatores são essenciais, porque a gente também não pode falar de uma gestão de riscos sem considerar a questão da economicidade, a questão da conformidade, né? São vários fatores que a gente precisa combinar junto para que a gente consiga fazer uma gestão adequada, né? Até falando sobre os impactos que as empresas estão vivendo atualmente, né? A gente está falando da questão da pandemia. O que você tem visto, Roberta? Quais são os principais impactos que as empresas estão sofrendo nesse momento, né? Assim, advindos da pandemia por não estar realizando uma gestão de risco, né? O que essa crise está trazendo para as organizações de problemas? Olha, né? Falando objetivamente, num primeiro momento, os flancos foram abertos. As estruturas das empresas, os alicerces estão expostos. Né? A gente consegue ver as vulnerabilidades, a fragilidade das organizações. Isso se reflete no resultado, isso se reflete nas demissões, isso se reflete na dificuldade que algumas organizações têm externado em ter produtividade aliada a controle com seus colaboradores trabalhando no modo remoto. Né? Muitas organizações não estavam preparadas para essa modalidade de work from home, Sim. Essa modalidade de você estar mobile, quer dizer, agora está todo mundo o tempo todo no celular, no WhatsApp. Os processos não estavam não estavam desenhados para isso. Aí você consegue perceber o gerenciamento inadequado do risco, né? Porque sim. assim, muita gente fala, não dava para prever a Covid. A Covid, talvez não, mas quando você faz um gerenciamento adequado de risco, e vou jogar uma nitroglicerina aqui na nossa conversa, que senão não seria eu, você consegue prever, você precisa pensar, ainda que hipoteticamente, num cenário de catástrofe, você precisa pensar em pandemia, você precisa pensar em doença,
Tá aí, muita gente tem revisitado aí o material sobre gripe espanhola e como houve a retomada das atividades. Então, assim, a gente precisa pensar em guerra, a gente precisa pensar... E as pessoas negligenciaram nesse aspecto. Então, agora estão em casa, forçadamente mobile, muita gente sem saber o que fazer, sem o ferramental necessário para isso, né? E aí, consequentemente, um grande número de fraudes, de não conformidades, de gargalos de dinheiro. Né? E aí, por isso, o arrependimento de não ter gerenciado adequadamente os riscos, porque daí vem a consciência tardia da organização de que você gerenciar riscos, prezar por conformidade, por controles bem implementados, governança, transparência, faz sim com que você tenha uma melhor alocação de recursos, tenha maior rastreabilidade do teu dinheiro, do emprego dos teus recursos, e que nesse momento em que que as organizações enfrentam, né, a gente percebe dificuldade de venda, escassez de receita, você ter economicidade, uma boa gestão interna, certamente é um ativo valioso agora. Com algo certeza. Que de antemão te socorre, né? Com então, certeza. basicamente, vem dessas questões. Dificuldade com fornecedores, a gente percebe uma dificuldade imensa da lida com os fornecedores, de você conseguir manter a tua cadeia atendendo a tua necessidade, ao mesmo tempo em que você mantém padrões de controle mínimo de qualidade e de integridade, né? Muita gente achando que agora é a hora de rasgar. Vamos rasgar o sistema de gestão, agora é a hora de a gente dar abraçada. Né? Perigoso, não é hora da né? gente se preocupar. Muito perigoso. Esse é o meu diagnóstico para o momento, Marcelo. Um pouco deprimente, mas trazendo verdades, né? Mas não tem como negar, né? Eu vejo também muitas empresas gerenciando mal mudanças, né? Como você falou, rasgar o sistema de gestão, né? Muitas decisões estão sendo tomadas nesse momento em função do cenário que está se vivendo. Então, as organizações precisam ser ágeis, né? Os comitês decisórios em relação a uma crise precisam tomar decisões, mas isso não quer dizer que você não tem que avaliar essa mudança que você pretende realizar para saber se ela vai ser realmente benéfica, né? Então, eu penso que muitas organizações também realmente que não têm sistemas de gestão saudáveis, elas estão tomando decisões muitas vezes de forma errada, baseadas no achismo, baseado na impressão, na intuição, o que é extremamente perigoso, porque a gente tem normas de sistemas de gestão que são as referências para isso, né? Eu trabalho bastante na Verdigaia com consultoria e auditorias de sistemas de gestão e a gente sabe que, como você mencionou, aí a 37.001, né, a 19.600, tem a 14, a 19.011, todas as normas mais recentes de sistema de gestão hoje em dia, elas têm no seu board, né, como estrutura e pano de fundo, o conceito de risco. Então, é algo que as organizações precisam entender que hoje é necessário fazer parte da sua rotina, da sua discussão diária de uma forma sólida e séria, né? Porque é inevitável, porque depois você acaba lidando com a crise, né? Aí você não gerencia risco, você gerencia a crise, né? Então, isso é muito preocupante. E assim, isso que você falou sobre, né, como resolver agora? Resolver de qualquer jeito, fazer um meio curativo, tomar decisões emergenciais sem embasamento, sem estresse de cenário, sem você fazer uma análise SWOT mínima. E aí tomando decisões de forma intuitiva ou o que é pior, que é um negócio que agora, né, de auditor para auditor, convenhamos. Se já irritava auditar organizações que consideram gerenciar riscos, fazer benchmark de matriz com concorrente ou com cara que é seu colega de mercado, você imagine agora o benchmark que as organizações acham que vai funcionar, ao invés de elas entenderem as suas necessidades, as suas próprias necessidades, dentro das particularidades do seu contexto organizacional, das suas partes interessadas, dos seus recursos disponíveis, gente tomando decisão com base em benchmark do concorrente. Estou com um problema na minha organização, meu processo quebrou. Um recorte aqui simples. Empresas que estão se vendo obrigadas a migrar para o e-commerce. Não, basta eu ter aqui um site, contratar um designer rápido,
né, ter um convênio com o Correio ou com a Log, né, vou ver como o meu concorrente está fazendo, vou fazer um benchmark com ele, né, ver como ele avaliou os riscos e vou replicar. É a história do template, é a história do roadmap, e isso é absolutamente pernicioso. E as sim. Que em médio e longo prazo, isso é gargalo financeiro, aliado a risco jurídico legal e risco também reputacional. Você pode estar comprometendo o teu market share, tomando decisões precipitadas, intuitivas, sem um embasamento em paradigma. E aí a gente chega e pergunta, mas você não tem um sistema ISO na tua organização? Estranho, não, né? eu tenho. Mas assim, por que você precisa fazer benchmark ou jogar cabala se você pode simplesmente tornar efetivo um sistema que você já tem? Eu acho que essa provocação é a provocação do momento, Marcelo. Exatamente. Do meu histórico de consultoria, eu até posso visualizar. Muitas vezes eu sugeri para clientes, falando dessa questão da identificação dos riscos, né? Do quantas pessoas às vezes menosprezam ou acham que não é possível prever. Quantas vezes eu não ouvi, ao sugerir situações ou cenários para inclusão numa matriz de risco, muitos clientes dizendo: mas imagina, isso é impossível, isso não vai acontecer, menosprezando ou achando absurda a sugestão, né? Então, isso é uma outra coisa que também acontece na prática, né? E fazendo um gancho com isso que você disse em relação a ter um paradigma, ter uma estrutura, né? Essas normas de sistema de gestão que já foram revisadas, algumas delas recentemente, trazem agora a estrutura de alto nível, né? E acho que vale a pena comentar aqui um pouco rapidamente sobre o que essa estrutura de alto nível prevê, principalmente na cláusula 4, que fala do contexto da organização. Porque tem tudo a ver com isso que você acabou de dizer, né? Cada organização é única, ela tem o seu contexto, as suas particularidades, as suas questões, os seus fatores internos e internos, externos e internos, quando a gente fala do contexto, né? As suas necessidades e expectativas com relação às partes interessadas, né? E o seu escopo de atuação, o seu business, o seu negócio. Então, assim, em função da análise de todos esses fatores em conjunto, você então define ações focadas nos seus riscos personais, né, específicos. Não dá para você sair fazendo copia e cola, né? Eu acho que esse é o grande risco das organizações e é uma cultura que tem que ser mudada, né? Claro que a gente não pode generalizar esse ponto de vista. Eu conheço organizações muito sérias e que realmente constroem sistemas de gestão e possuem sistemas de gestão sólidos, mas a gente também é obrigado a reconhecer, com o nosso histórico profissional, que existem muitas empresas que realmente não estão tão preocupadas, né, em ter um sistema de gestão de verdade, né, e enveredam por esse caminho de ter somente uma certificação, o que no final não traz os resultados que ela espera, né? Exato. Entendeu? Ou que ela necessita, né? Tá? Bom, respondendo à tua pergunta, a estrutura arrojada, né? O que a gente percebe é que as normas de sistemas de gestão na formatação mais recente, elas trazem a estrutura de gestão de riscos inspirada na ISO 31000, que foi um paradigma criado pela ISO com base nas melhores práticas para ser utilizado como um framework, como um modelo para gerenciamento de riscos de qualquer tipo, de qualquer escopo, por organizações de todo e qualquer tipo de planta. Né? Como já existiam outros paradigmas e os quais eu citei no início da nossa fala, que são os paradigmas do COSO, né? São os mais conhecidos até pelo Instituto Internacional de Auditores Internos. Então, a gente tem o COSO-RM, o COSO-ICF. Essas estruturas, elas são muito parecidas. Se eu pensar que o COSO, ele preza, né, por ambientes de controles, né, e aí avaliação de riscos, atividade de controle, comunicação e monitoramento, eu transplanto essa estrutura para a ISO 31000 e para as normas que vieram depois inspiradas, aí várias das que você citou, 9001, 14000, 19600, 37001, 27001, 27701, que é agora a nova ISO de proteção de dados. Então, todas elas partem dessa premissa, que na ISO seria basicamente o requisito 4º, que você muito bem colocou,
É você compreender que a gestão de riscos, ela tem que ter como ponto de partida a análise crítica do contexto organizacional, expectativas das partes interessadas, e aí quando eu trago isso para o compliance, os alunos vão lembrar que eu falo que é preciso incluir nessas expectativas requisitos de compliance e compromissos de compliance, né? Aí eu estou falando de análise de contexto, a análise de riscos, o requisito 6, pelo menos nas normas 19.637.001, eu encontro ali naquela região, né, o requisito 6, né, que está ligado, então, à segunda camada, o segundo princípio aí do COSO, mantendo aqui o nosso paralelo. A atividade de controle, que nas normas ISO eu consigo transplantar para o requisito 8, tanto da 19.600 quanto da 37.001, que eu falo de controles não financeiros, né, os controles operacionais administrativos, os controles financeiros, due diligences, que permeiam aí as versões mais recentes da norma, canal de denúncias, né, para questões de suborno, para levantar preocupações e fatores de risco de ilícitos mais graves, né? Depois, comunicação e treinamento, que é outro viés defendido fortemente pela ISO e um dever das organizações, porque você aprimora seus controles internos a partir do momento em que as pessoas são adequadamente treinadas, capacitadas, com suas funções bem segregadas, entendendo o que fazem, por que fazem, quando fazem, de que forma, né? E isso rastreável, documentado, para que você não perca a qualidade mesmo com turnover. E o monitoramento, que converge muito com o nosso famoso PDCA, que é o Plan Do Check Act. O monitoramento está na base, né, como uma das últimas camadas ali do cubo do COSO, e que converge ali nas normas ISO via de regra com os requisitos 9 e 10. Né? Então vejam que eu tracei um paralelo objetivo entre dois frameworks que são os frameworks mais celebrados, os mais valiosos, e os quais a gente recomenda fortemente que as organizações, agora mais do que nunca, não só se inspirem, mas tornem efetivo, mão na massa, né? A mão na massa, não para o auditor ver, né? Mas mão na massa para você tirar o sumo disso, né? Tirar o resultado disso. Porque essas são as ferramentas, né, Roberta? Pelo que eu entendi de toda a explanação que você fez, essas são as próprias ferramentas, né? A gente não precisa inventar nada, né? As coisas, os paradigmas já existem, as normas estão aí para nos auxiliarem nesse sentido, né? Então a gente não precisa inventar nada. Na verdade, eu acho que esse é um momento da gente, se a gente pudesse falar aqui talvez de ferramentas, né, mais práticas que as pessoas ou que as organizações, os gestores que estão nos assistindo possam utilizar no seu dia a dia para resolver o problema, né, para que a gente consiga, então, sair até mais fortalecidos desse momento, para que possa auxiliar suas organizações a fortalecerem os seus processos, é o próprio sistema de gestão, né? Você confirma? Exato. A linguagem que você falou é absolutamente a chave da questão toda. Norma como ferramenta, não norma pelo selo. O grande erro que a gente vê, os grandes erros, de gerenciamento de riscos nas organizações, mesmo as certificadas. Primeiro ponto, confundir, como eu havia dito já e você corroborado, inventário de riscos, matriz de risco, a avaliação matricial com o gerenciamento de riscos. São coisas distintas. Quando você faz gerenciamento, você faz um monitoramento contínuo disso. E não é para o auditor. Hoje de manhã, numa live que eu recomendo também que assistam, a gente falou de fraudes tratadas com base na ISO 37001. Essa live está no canal do YouTube da QMS Certificadora e logo vai estar também em outras mídias sociais nossas. Mas a gente falou basicamente disso. O auditor é o cara que, nas palavras do mestre querido Rogério Meira, ele chega quando o filme já começou, tem meia hora, ele sai meia hora antes do filme acabar e ele tem que saber contar a história inteira. Ele não está imerso na cultura da tua empresa. Ele tem muito pouco tempo para emergir
na tua cadeia, na tua estrutura organizacional. Ele vai trabalhar por amostras. Se houver irregularidades, ele vai te dar indícios. Mas a gestão de riscos não é feita pela matriz sozinha, não é o Excel, não é a Lira que faz, não é o sistema automatizado que faz. E não é o teu auditor, seja o interno ou o externo, que vai te ajudar. A responsabilidade da gestão de fazer a tua norma ser ferramenta e de ela fazer valer, estar alinhada ao teu planejamento estratégico, é do gestor direto do processo. E aqui eu estou falando, senhoras e senhores, de primeira linha de defesa da organização. Quem tem a responsabilidade de enxergar o risco, os fatores de risco e aprimorar processos é o gestor, é o dono do risco daquela área. Tem muita gente que nessas horas está botando a culpa no auditor. Nossa, sim, Roberta, mas eu tenho selo, isso aí não vale de nada. Eu tenho um selo ISO, eu tenho auditoria interna, uma vez por ano, antes de chamar a auditoria da certificação, auditor externo, e ninguém me avisou que eu ia estar vivendo o que eu estou vivendo agora. E ninguém me disse que o meu mapa de riscos não era útil para atender a conjuntura atual. Meu querido, papel aceita tudo. Exatamente. Papel aceita tudo. Você não pode colocar agora a culpa no Excel, nem na Lira, nem no auditor. Você tem que assumir que a responsabilidade é de quem está na primeira trincheira de guerra da tua organização. Então, quem vai te ajudar agora a pensar risco, fator de risco, tratar e criar planos de ação que sejam pontuais para você começar a pensar em sorgimento da atividade, é o líder da área diretamente impactado por aquele risco. Tão simples quanto isso. Sim, mas sabe o que eu vejo, Roberto? Eu vejo que muitas pessoas talvez não tenham a adequada clareza da importância da gestão de riscos de verdade. Eles não reconhecem o impacto que isso pode trazer. Talvez agora, com tudo que a gente está vivendo em função da pandemia, que eu acho que é um evento que veio realmente que está mexendo com o mundo todo. Então, talvez muitas pessoas tenham acordado para essa necessidade agora, ou para levar a sério essa necessidade de fazer uma gestão de riscos de verdade. Mas eu percebo nas experiências que eu tive que muitas vezes os donos dos processos, no momento em que falar, vamos fazer uma avaliação, vamos fazer uma análise, vamos construir aqui uma matriz e vamos propor ações para abordar os riscos e as oportunidades, eu percebo que muitos donos de processos fogem dessa temática. Eles não querem tomar contato com isso. É uma questão também de reconhecer a incompetência, reconhecer que falharam. Exato. E aí, somado à questão, a falta de consciência também é uma cultura muito reativa que nós temos. Exato. Enquanto o problema não vem, eu vou levando com a barriga, né? Como eu brinco no escritório ou com os clientes, eu faço a egípcia, né? Dentro da minha pirâmide, minha pirâmide, tomando meu banho de leite de cabra. Não está acontecendo comigo, estou plena e formosa, até que um raio implode a pirâmide. E aí eu vou lembrar que eu tenho sistema de gestão, eu tenho certificado, eu tenho auditor, eu devia ter visto o mapa de risco, eu devia ter revisto o controle. Aí, enquanto não acontece, a postura é reativa. Eu espero o problema aparecer para eu tratar. E isso não é só, Marcelo, um problema para a gestão de risco, esse é problema quando a gente aborda compliance também. Você da área trabalha muito a questão do risco ambiental e deve acompanhar isso, né, no dia a dia. Sim, sem dúvida. Exato, é uma cultura, né? Então, acho que agora esses eventos precisam servir para que a gente aprenda com os erros, né? A gente tem que sair realmente fortalecido disso e eu acho que entender de uma vez por todas a importância de que os sistemas de gestão sejam realmente sólidos e que não seja só um certificado na parede, que eles sejam usados como ferramentas para nos auxiliar, né, no dia a dia, para que a gente consiga realmente caminhar na direção do atingimento dos objetivos estratégicos e saber exatamente o que fazer quando as dificuldades surgirem. E sempre antecipar os problemas, né? E não, como você disse, né, ficar fingindo que está tudo bem e quando uma situação se instala, a gente, indesejada se instala, aí a gente começa a se mexer, mas muito reativamente, né? Então, acho que isso é uma coisa que precisamos amadurecer, né? Então, assim, é importante esse tópico, né? A questão agora também, eu acho que vale a pena a gente comentar com o pessoal sobre
que é possível fazer, né? Eu percebo que muitas empresas, nesse momento, não sabem se elas resolvem o problema que está instalado, se elas atuam na emergência, no calor da situação, ou se elas tentam reconstruir aquilo que elas não fizeram, né? Os sistemas de gestão que estão quebrados, sucateados, aquilo que não funcionou e que deveria ter funcionado, né? Então, eu acho assim que a gente precisa também fazer algum sugerimento, né? Alguma sugestão de quais alternativas, né, que a gente tem agora para quem precisa fazer essas correções mais imediatas para amenizar esses impactos, né? Porque eu acho que quem está assistindo essa live talvez esteja também pensando nisso. Ah, tá bom, Marcelo e Roberta, né? Tem a norma, a gente tem toda essa estrutura. Acho que é importante essa nossa abordagem para explicar que existe tudo isso, né? Que existe toda essa estrutura e a forma correta como ela deveria funcionar e nos auxiliar, né? Mas de uma forma objetiva, né? O que é possível fazer agora, né? Quais são as alternativas, né, do seu ponto de vista? Bom, antes de qualquer coisa, e aqui me valendo não só do conhecimento de gestão de riscos e crises, mas assim até trazendo um pouco de metafísica para a gente brincar um pouco, certo, né? Vamos trabalhar o desapego? Eu acho que a primeira coisa é trabalhar o desapego. Eu tenho uma péssima notícia para dar para quem está assistindo. Aliás, eu tenho uma péssima e depois tenho uma boa, né? A primeira é o seguinte, gente, ruiu, não vai voltar ao que estava, tá? Sabe, Marcelo, assim, ao mesmo tempo em que eu vejo o grupo do pessoal do benchmark, das soluções emergenciais, de forma de bolo, intuitivas, cabalísticas, mães de Ná, né? Eu vejo também o pessoal parado, em estado de letargia, porque entende que não é o momento de você mexer na tua estrutura, não é momento de você trabalhar inovação em âmbito interno, em você repensar as tuas práticas, porque em algum momento a gente vai voltar ao que era. E aí eu já estou transcendendo aqui o objeto da nossa conversa para falar da vida lá fora, né? Porque agora é assim, é a vida Sim. aqui dentro, no Instagram, né? E a vida lá fora. E não vai voltar, né? A gente não tem certeza, mas há uma grande probabilidade que a gente não volte a ser exatamente como era. Até porque nessa história de brincar de trabalhar de casa, muitas organizações começaram a refletir custo de oportunidade e retorno. É verdade. Muitas organizações começaram a perceber que talvez remotamente tem de um lado o risco, aí as vulnerabilidades, exposição a fraudes, a não conformidades, mas você também tem aí uma economia que consegue te dar um fôlego para você pensar em retomada de atividades. Então, assim, esquece gastar energia, primeiro, sentado esperando as coisas voltarem ao normal de per si, ou então gastando dinheiro, recursos financeiros, humanos, tecnológicos, para você juntar os cacos. Você não é a hora agora de você querer reconstruir escombro. Isso não vai acontecer. E aí vem a notícia boa, porque a gente precisa falar de agenda positiva para quem está assistindo, né? Sim. Que é crise é oportunidade. Então, assim, toda a crise vai te trazer consciência do que precisa ser melhorado, ainda que à força, né? E te dá a oportunidade de repensar negócio, repensar processos, repensar alocação de recursos, repensar controles. Você não vai começar a desenhar a tua empresa absolutamente do zero. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas você pode, sim, ver nessa crise, nessas quebras, oportunidades de melhorias as quais você estava adiando ou as quais você não estava priorizando até então. Então, assim, o que pode ser feito agora? Primeiro, eu recomendo fortemente um diagnóstico, um giro, uma radiografia. Como está a tua empresa? Você já sabe? Você tem comunicação aberta com gestores das áreas? Você consegue sentir como a equipe está respondendo, a equipe operacional, a esse momento tão atípico, tão delicado? Você tem a equipe motivada? Todo mundo consegue enxergar onde os processos foram quebrados? Essa consciência, essa visão de aviões, ou Sim. de raio-x, ou de ressonância magnética, é muito importante para você ter planos de ação
eficientes e eficazes. Porque senão você vai começar naquela linha do benchmark, na linha da intuitividade, que não vai te dar uma projeção exata de onde você pode chegar e pode te trazer aí custos, os quais você não está com caixa suficiente para suportar. Então, assim, faça um diagnóstico. A gente tem falado muito sobre isso, né, Marcelo? Quando a gente fala com o pessoal da VG, da Verdigai, os clientes, parceiros. Pessoal, girem o sistema. Sim. Um overview no sistema. Entendam como estão as coisas. Vocês vão enxergar as quebras. A partir do momento em que vocês conseguem ter a clara visualização das quebras, vocês conseguem, unindo a seguinte lógica, recursos que eu tenho, aí de novo, financeiros, humanos e tecnológicos, com aquilo que é preciso ser priorizado. Onde é que eu tenho que estancar o sangue primeiro? Onde está o meu maior risco? Porque agora você vai ter que tratar com o que você tem. Exato. Vai ter que ser pontual. Emergência é assim, né? Você vai tratar o paciente primeiro garantindo que o coração continue batendo, que os pontos vitais continuem batendo. É a continuidade, né? É a continuidade do negócio, né? Quando você identificar isso, através de um diagnóstico feito de forma técnica, por especialistas qualificados, você identificou, você vai tratar priorizando por red flags, aquilo que é emergencial. Aí você vai ter planos de ação adequados à tua efetiva necessidade. E numa escala de importância, de priorização, você vai executando isso. Você monta um plano de atividades, um cronograma, e aí é um bom pretexto, um excelente pretexto para esse momento em que está todo mundo se sentindo tão distante, a você gerar engajamento. Ainda que isso aconteça de forma remota, os gestores de área, que, como eu disse anteriormente, são os efetivos responsáveis pela gestão direta dos riscos das áreas, eles vão ter que somar. Agora é a hora de você entender, com perdão aí da licença poética, quem está contigo na trincheira e quem vai cair fora. Então, agora é a hora. Ou engaja ou racha. Engajei o time, a gente vai ter que capilarizar a execução otimizada desses planos de ação emergencial e manter um monitoramento contínuo disso. O monitoramento contínuo nada mais é do que o gerenciamento contínuo e efetivo de riscos, porque eu não faço o gerenciamento uma vez e espero o cosmos me dar a resposta se eu estou certo ou não. Sim. Nem o auditor, que vai vir daqui só 6 meses ou 1 ano. Eu tenho que entender que isso está diretamente atrelado a manter os meus pontos vitais em atividade. Então, errei, beleza. Agora é o daqui para frente. Eu errei uma vez, não posso errar de novo. Exato. Então, um diagnóstico claro, com planos de ação diretamente ligados aos principais riscos, aos principais curativos a serem feitos, aquilo que eu preciso sanar de antemão, e que dali em diante eu consiga ter um plano de atividades concatenado aos recursos dos quais eu disponho, com certeza aí uma ferramenta valiosa e uma resposta que pode trazer resultados de retomada para os empresários, para os gestores, decisores que estão nos assistindo agora. Excelente. Eu complementaria com o que você disse, você falou em questão de priorizar, né? Porque a gente precisa enxergar aonde esses curativos são necessários, né? Então, somente com uma visão de especialistas é que a gente consegue entender exatamente aonde a gente precisa atuar para que o negócio continue funcionando naquilo que é essencial. Como você disse, num primeiro momento não vai dar para mexer em tudo, até porque os recursos são limitados. A gente está num momento em que muitas empresas estão perdendo recursos. Então, você imagina, estão deixando de vender, estão com problemas na sua cadeia de fornecimento. Voltando ao início da nossa conversa, né, quando a gente estava falando dos impactos, então é nesse cenário que hoje o desafio mora, né? É nesse cenário com limitação de recursos, inclusive. Então, não vai dar para reconstruir tudo. Então, a gente precisa, inclusive, ser cirúrgico, né? Para que a gente possa realmente atuar onde é necessário. Então, ter essa visão e acesso a todos os líderes dos processos que possam contribuir com informações daquilo que realmente é essencial e aonde está falhando, é que a gente precisa para construir esses planos de ação realmente assertivos, eficientes e eficazes, como você disse, né? Isso, e a comunicação forte, Marcelo, assim,
O fato do distanciamento físico não pode ser pretexto para não se comunicar. Lembrando que a comunicação, ela fortalece controles internos. Então, assim, mantenha uma rede, uma plataforma de constante contato, que os colaboradores se percebam como agentes de controle e sorrimento do negócio, que eles entendam o que se espera que eles façam e as consequências do não fazer. Inclusive para o sorrimento, porque todo mundo ganha, ainda mais num período em que o ambiente regulatório está tão dinâmico, a gente tem uma série de MPs aí sobre a questão da empregabilidade, redução de jornada, redução de salários, né? A gente tem que se perceber como agente transformador da mudança e do gerenciamento do risco. Então, parar de pensar que gestão de risco é coisa da área de gestão de risco, que controle interno é problema da área de controle interno, ou problema, como eu venho dizendo aqui reiteradamente, da auditoria, né? Se perceber como protagonista nesse cenário e pensar o seguinte: eu preciso estar agora mais do que nunca capacitado, ciente dos riscos das minhas atividades do dia a dia, ciente do prejuízo que toda organização e, consequentemente, eu posso vir a ter se eu não bem desempenhar a minha tarefa, e que essa comunicação e a capacitação, o treinamento, a correção, a revisão, que isso seja algo que, como a gente diz em compliance, né, walk the talk, que isso seja fomentado ainda com mais força, porque a gente sabe que remotamente a motivação, o engajamento, isso tudo fica um pouco mitigado. Tem muita gente, adoecendo, com dificuldade de exercer suas atividades, de se concentrar em casa, Sim. com falta de ferramenta. Então, assim, eu vou ter melhores controles e um melhor gerenciamento de riscos quanto melhor preparada tiver a equipe. Então, mantenha a comunicação. Você que está assistindo agora, mantenha a comunicação, pergunte, canal aberto, onde está a dificuldade, vamos corrigir, o que você está precisando, porque agora é a hora que não dá para errar. Exato. Né? É o que você falou, a gente tem que ser cirúrgico. Paciente precisando ser ressuscitado é roleta russa, a gente não pode cair nesse meandro, a gente tem que ser eficiente e a gente tem que se manter motivado e engajado. É assim que a gente consegue fazer com que o gerenciamento de riscos cumpra efetivamente o seu propósito, né? E ele traga o resultado esperado. Outra questão que você mencionou que me deu um gancho para fazer um outro comentário é em relação à fonte de informações, né? Eu acho que um bom gerenciamento de risco, como você bem colocou, ele precisa ser constantemente revisado, porque a gente lembrou de novo lá do início da nossa conversa. O contexto muda, as expectativas das partes interessadas também mudam, então a gente precisa estar atento a tudo isso. E observar as fontes de informações necessárias que retroalimentam esse processo é muito importante, que pode ser os líderes dos processos, os colaboradores, a própria planilha de requisitos legais. Você citou o exemplo aí da enormidade de diplomas legais que estão sendo publicados recentemente para falar muitas vezes da elaboração de um plano de contingência para a pandemia, por exemplo. Ou agora, já não discutindo mais para a pandemia, mas para a retomada dos negócios. Em São Paulo mesmo, a gente está discutindo a retomada dos negócios e das atividades, né, em alguns setores. O estado foi dividido em regiões, em Belo Horizonte também está acontecendo isso. E se você não está antenado em relação às regras que estão sendo estabelecidas pelo estado e pelo município, como que você faz a gestão desse risco? Como é que você sabe se você está cumprindo ou não? Então, você precisa estar muito ligado e antenado nas fontes de informações que alimentam esse processo, né? É muito necessário que todos os gestores, que a linha de frente das organizações estejam muito atentas a todas essas questões para que a gestão de riscos realmente funcione, né? Porque sem informação, sem comunicação, a gente fica numa ilha, naquela história, achando que está tudo bem, né? Que o sistema de gestão está lá funcionando e, na verdade, é tudo uma grande mentira. É se enganar, né? É se enganar. Né? Você sabe que a gente tem conversado muito, os colegas do escritório e com os clientes, e falando muito, a gente tem sido muito demandado para fazer esse update e também para investigação de fraudes e não conformidades, investigações internas. E a gente tem usado uma expressão que comumente as pessoas que viajam a Nova York
ou moram em Nova York falam que é a FOMO, né? O FOMO em português, que é o Feeling of Missing Out. É uma ansiedade e uma sensação muito ruim que está acometendo tanto as organizações quanto os consultores, nós profissionais de compliance, com a sensação de estarmos sempre perdendo alguma coisa. Parece que nós estamos sempre atrasados. É uma dinamicidade tão grande, é uma velocidade tão grande e, ao mesmo tempo, uma informação tão perigosamente desencontrada, quando eu vejo de forma vertical ou mesmo horizontal, que fica difícil você pensar em gerenciamento de riscos e gerenciamento de crises, para quem está aí nesse contexto, com esse sentimento de perda, de atraso. Eu estou sempre perdendo alguma coisa. E agora, mais do que nunca, eu acho que os nossos clientes aqui, não querendo puxar a brasa para a sardinha, mas agora, quem sabe, reforçando, ressignificando a lira, né, para os clientes da Verde Gaia, nunca foi tão importante contar com outsourcing que te faça essa informação precisa e just on time, né? Exato. Você tem informação em tempo real, com a velocidade que você precisa para a tomada da decisão acertada. Eu acho que agora preencher a lira, preencher uma ferramenta de controle de normas e que te gere planos de ação nunca fez tanto sentido. Exato. Né? Nunca fez tanto sentido. Né? Gerenciar riscos dessa forma, ter planos de ação que você consiga mensurar depois, através de bons indicadores, nunca fez tanto sentido. Agora você está sempre à mercê. Se você não faz o monitoramento regulatório legal on time, a probabilidade de você estar em não conformidade, de o teu processo quebrar e de você estar em risco, ela é gigante. Então, Exato. assim, o que a gente orienta as organizações agora, mais do que nunca, se valham da tecnologia, se valham de recursos, se valham de amparo, porque está vindo um tsunami. E aí, quando você pensa de novo, em contexto organizacional, a gente está falando de Brasil, mas a crise pandêmica, ela é mundial. Tá aqui o meu kimono para não fazer a gente mentir. Tá o meu certo. kimono para não fazer a gente mentir. Para representar. Então, assim, se você faz negócios fora do país, a legislação internacional também está mudando. As suas expectativas de partes relacionadas também estão mudando. Você tem outros riscos a considerar. Tem países com posturas completamente distintas. Você tem o Donald Trump aí com um tipo de comportamento e você tem Angela Merkel com outro tipo de comportamento. E você possivelmente ou vende para organizações que estão sediadas nesses países ou você faz negócios com elas. E isso precisa ser considerado na tua tomada de decisão. E quem é que está avaliando isso contigo? Será que agora que você está precisando olhar o pessoal do bote salva-vidas, precisando virar a rota do transatlântico, decidindo o que você vai fazer, será que você tem braço para tudo isso? Será que você consegue dar abraçada e ao mesmo tempo monitorar o que está acontecendo lá fora? Será que você tem todos os recursos dos quais você precisa? Importante reflexão essa nesse momento. Eu concordo com você. Por isso que é importante usar ferramentas digital, né, e não mais analógicas, porque a velocidade que a gente precisa dessas informações e a velocidade que a gente precisa tomar decisão não comporta mais uma planilha de Excel, uma ferramenta analógica, né? Então, o Google. O Google. Então, isso é muito importante de ser observado, que a gente precisa de ferramentas digitais. O nosso tempo está acabando, Roberta, mas assim, eu queria enfatizar uma outra coisa que você disse, que eu acho que você falou em relação à lira, mas eu acho que essa questão de ressignificar, né? Ressignificar os sistemas de gestão de uma forma geral, eu acho que é uma grande mensagem e uma grande orientação que a gente possa dar como especialistas para as pessoas que estão nos assistindo, né? Ressignificar o sistema de gestão significa realmente não enxergar o sistema de gestão como algo burocrático ou oneroso, né? Talvez também olhar para o sistema de gestão realmente como uma ferramenta que vai te ajudar a sair da crise, né? Esquecer o selo, esquecer o apelo do selo, né? A gente conversa com muitas empresas que nos procuram e pergunta assim, nossa, mas será que agora é a hora de implementar sistema de gestão? Será que agora é a hora de trabalhar sistema de gestão?
eu não tenho nem não consigo nem saber se eu vou ter recurso para certificar. Não é sobre a certificação. Exato. Agora é você enxergar o sistema de gestão para além do selo, enxergar como verdadeira ferramenta que vai te ajudar a vetorizar estratégia, a alcançar com maior facilidade o teu objetivo estratégico, manter emprego, manter receita, e o selo é para depois. Então, assim, use o sistema de gestão agora como ferramenta de revisão dos teus processos e retomada das tuas atividades, que com certeza, nem que você não venha certificar, mas você vai mudar muito, às vezes, com as normas de sistema de gestão. Temos perguntas? Não? Tá todo mundo quieto, amando, odiando? Tá todo mundo aqui acenando, mandando coraçõezinhos, mas eu estou procurando perguntas aqui. A gente já está nos nossos minutos finais, né? Então, assim, se alguém que está nos assistindo tiver perguntas, acho que agora é a hora de colocar. Mas eu acho que foi excelente o nosso bate-papo, Roberta. Eu agradeço, né? Aí você. Acho que a gente conseguiu cumprir nossa missão aqui, acho que de passar pelos pontos principais, os mais importantes, né? E eu também me coloco à disposição do pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, para um contato, né? Então, a Verdigaia aqui de São Paulo, a Verdigaia em Belo Horizonte, está à disposição aí de todos para que a gente possa discutir mais sobre gestão de riscos, né? A Verdigaia tem ferramentas interessantes que podem auxiliar os clientes nesse sentido, produtos que podem ser úteis nesse momento para que a gente possa colocar aí em prática tudo isso que a gente conversou, né? Com certeza. Gente, façam perguntas, adicionem, vocês podem fazer perguntas, alguma dor tardia, alguma reflexão, dúvida, anseio, desilusão amorosa, pelo Instagram. Vocês podem seguir tanto a Verdigaia, a minha, o Marcelo, o LinkedIn, podem adicionar. Via de regra, a gente responde. Reitero, a gente tem falado muito sobre esses temas da live de hoje nos cursos que estão na plataforma EAD da Verdigaia. Procurem lá os cursos das normas ISO, interpretação. Agora, como eu disse no início da live, já disponível o curso da norma 37001 para sistemas de gestão de suborno. Interajam com a gente. Esse é um momento de a gente trocar informação de valor. Exato. E se ajudar, porque afinal de contas a gente sabe que a economia no país ela tem um efeito em cadeia. Então, se formos todos melhores juntos, a gente com certeza tem um país diferente no final do ano e no início do ano que vem, que é o que no fundo todo mundo quer, né? Todo mundo deseja, exatamente. Obrigado. O pessoal está perguntando aqui, Roberta, se vai ficar salvo. Então, vai ficar salvo aqui no Instagram, né? No perfil da Verdigaia. E depois a gente também disponibiliza nas redes sociais da Verdigaia. Toda quarta-feira a Verdigaia tem live, tá? Sobre diferentes temas. Então, quem se interessar também pode entrar no site da Verdigaia. Lá tem a nossa agenda de lives, toda quarta-feira às 16 horas, tá? Então, assim, quem quiser acessar depois, pode procurar nos canais, nas redes sociais da Verdigaia, aqui no Instagram, essa live minha e da Roberta aí. Prazeraço depois estar com vocês mandam para mim depois, porque eu também compartilho com o pessoal e quem não conseguiu assistir também tem uma outra via assistindo nas nossas páginas. Marcelo, incrível, você muito demais. Obrigado. Pessoal que estava assistindo, muito obrigada. Aguardaremos perguntas, né, Marcelo? Queremos ser desafiados como Jedis que somos. Um abraço, um beijão para todo mundo, Verdigaia, BH. Amamos, idolatramos. Fiquem com Deus e até muito, muito, muito breve, se Deus quiser. Até breve, Roberta. Muito obrigado. Prazer falar com você. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.